E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Luz, Câmera e Terror, um programa que junta terror e jornalismo em um só lugar. E o tema de hoje é o cemitério. Isso mesmo, mas não é qualquer um, e eu aposto que você já está morrendo de medo. Boa noite, gente. É isso mesmo, Isa. Hoje o cemitério que vai roubar a cena é o cemitério São Francisco de Paula, na cidade de Curitiba, no Paraná. O programa está muito tenebroso. Você vai conferir uma entrevista com o coveiro mais antigo do cemitério, que conta suas aventuras e desventuras pelo local. E para fechar, dúvidas e histórias que a produção recolheu da galera que nos acompanha. Mas chega de enrolação e vamos rodar o VT do Apresenta Aí. Os cemitérios carregam mitos, símbolos, lendas e histórias. Em cada parte do mundo tem um significado diferente. Para alguns é um lugar sombrio e sobrenatural, mas para outros é um lugar de orações e memórias. O cemitério municipal São Francisco de Paula, em Curitiba, faz parte do imaginário da cidade. É o cemitério mais antigo da capital. Foi fundado no dia 1º de dezembro de 1854. Hoje abriga mais de 75 mil cadáveres. O local tem arquitetura e histórias únicas e por isso é muito pesquisado por historiadores, sociólogos, geógrafos e arquitetos. Longe de ser um local assombrado, o cemitério é onde muitos de nós vamos nos deitar um dia. Gente, muito bacana esse local. Deve realmente ser muito importante por ter tanto tempo de existência. E ele é tão importante aqui em Curitiba que se tornou ponto turístico. Tem até mesmo visita guiada, você acredita, Evelyn? Pois é, Isa, uma centena de anos de existência não é pouca coisa. Falando nisso, a repórter Carolina de Andrade foi até esse cemitério. Vamos conferir o que ela preparou pra gente. Considerado um museu a céu aberto, o cemitério São Francisco de Paula abriga algumas curiosidades. É nele que estão enterrados inúmeras celebridades do Brasil e do estado do Paraná. Personagens como Emiliano Perneta, considerado o príncipe da poesia, Enedina Alves Marques, a primeira engenheira negra do Brasil, políticos como Vicente Machado, Barão do Cerro Azul, Cândido de Abreu e Generoso Marques, além do importante jornalista e músico Augusto Stresser. O túmulo que rouba a cena aqui no cemitério municipal de Curitiba é o da Maria Conceição Bueno, conhecida como a Santinha Curitibana. Nascida em 1854 em Morretes, ela veio para Curitiba, onde conheceu Inácio Diniz, um soldado. Eles se conheceram em uma festa, que era o local que ela gostava muito de ir, pois adorava dançar. Certo dia, o casal discutiu porque Diniz não queria que ela fosse até um dos eventos na cidade, e ela foi mesmo assim. Quando ela retornava da festa para sua casa, Diniz a surpreendeu e assassinou com um punhal em 1893. A população, muito comovida, colocou uma estaca de madeira onde ela faleceu e começaram a realizar preces. Até hoje, muitas pessoas vêm aqui até o mausoléu de Maria para realizar pedidos. E o que mais impressiona são as plaquinhas de agradecimento a Maria Bueno por ter realizado as preces. Mesmo após um século do falecimento de Maria Bueno, as pessoas continuam vindo aqui fazer seus pedidos. Outro fato muito curioso do cemitério São Francisco é a chamada arquitetura cemiterial, nome dado aos estudos dos estilos desses espaços. São inúmeros túmulos e mausoléus que contêm uma identidade única e que chamam a atenção. Esse é o primeiro cemitério da cidade de Curitiba, portanto o mais antigo, né? Ele tem 164 anos, que vai completar agora dia 1º de dezembro, e marca o ingresso da cidade de Curitiba ao que a gente chama de ideais higienistas. Mas afinal, o que a gente pode ver no cemitério? O cemitério ele funciona como se fosse um resumo simbólico da nossa sociedade. Ele é uma microcidade. Ele contém um pouco da história de Curitiba, mas não é só a questão da trajetória das pessoas que foram sepultadas aqui. Ele também é um referencial muito importante para a arquitetura, para a arte, porque o que é feito aqui dentro é um reflexo do que acontece na nossa cidade. Então, acaba que o cemitério se torna um grande repositório
da nossa arquitetura e também vai refletir os ciclos migratórios, os ciclos econômicos. Então, as influências, por exemplo, os alemães que têm o costume de colocar o sobrenome de solteira das mulheres nos seus epitáfios, a própria arquitetura alemã, a arquitetura funerária alemã é muito característica, né? Então, tudo isso fica plasmado aqui dentro. E claro, se a cidade está passando por um momento de carestia econômica, obviamente os túmulos vão ser mais simples. Se ela passou por um momento de grande pujança econômica, a gente vai ter túmulos mais monumentalizados. Então acaba que ela reverbera, o cemitério reverbera a cidade de Curitiba tanto no século XIX quanto no século XX e XXI. E também é um lugar que a gente pode conhecer muito da nossa visão de morte, ou seja, a forma como a gente se relaciona com a morte fica também impressa nesses túmulos. Da próxima vez que passar perto do cemitério, cogite entrar e conhecer. Quem sabe lá abriga muitas histórias, assim como o Municipal de Curitiba. Se os fantasmas de fato moram lá, eu não sei, mas não é uma má ideia, não é mesmo? Nossa, muito bonito esse cemitério, nem dá medo. Até acho que eu quero conhecer. Aham, sei. Aí você vai ficar reclamando que não consegue dormir à noite. Imagina o Emiliano Perneta puxando a sua perninha à noite. Que horror! Eu, hein? Mas agora vamos ao intervalo. E na volta você vai conhecer o senhor Sebastião da Silva, que é coveiro há mais de 40 anos lá no cemitério. Ele é o nosso convidado de hoje no quadro Conta o Conto. O mundo é coletivo. A vida é em conjunto. O ser humano é múltiplo. Quando fazemos juntos, multiplicamos nossa vontade. Somos conectados não só pelas tecnologias, mas também pelas nossas ideias. Vamos compreender. Se um diálogo pode nos levar longe, uma boa discussão pode nos levar muito mais. Vamos co-criar e absorver novas experiências práticas. Vamos co-realizar. Ainda dá tempo de fazer junto com a PUC Paraná. Estamos de volta e olha, eu tava aqui com a Evelyn conversando e eu tava falando pra ela uma experiência que eu tive que não foi muito legal, mas eu vou compartilhar com vocês. Que é uma experiência um pouco sobrenatural que eu passei aos meus 17 anos. Eu ainda estava no ensino médio, gostava muito de ficar sozinha em casa e foi um dia que eu estava sozinha em casa, coincidentemente, cheguei em casa, estava bem frio, estava com um casaco enorme. Aí na minha casa, no meu antigo apartamento, onde eu morava, a gente tinha uma sala que era de jantar, então ela quase nunca era usada e ela sempre estava escura, né? Sempre com a luz apagada. Eu passei por ela e por algum motivo eu senti que alguma coisa estava me olhando, mas não dei bola, passei, joguei meu casaco no sofá da sala da frente e quando eu voltei, eu lembrei que eu não tinha trancado a porta, então eu voltei, passei por aquela sala que estava escura. Não sei porquê, alguma coisa me prendeu para olhar para essa sala e quando eu olhei, tinha uma mulher, assim, não parecia que tinha aspectos, assim, mais vivos. Ela estava meio pálida, com umas vestes meio longas e ela estava muito estranha. E eu não fiquei muito tempo presa ali, parece que eu fiquei muito tempo, mas o pouco tempo que eu fiquei presa deu para ver que ela não estava muito feliz. E eu saí correndo no meu apartamento, liguei para minha irmã. E eu liguei para ela, saí correndo, desci as escadas e quando eu cheguei à porta de saída do meu prédio, que era uma porta enorme de vidro, deu um estouro enorme e a ligação com a minha irmã caiu. Aí eu não conseguia abrir a porta, eu tava tremendo e o meu vizinho abriu a porta para mim e tudo mais. Depois disso deu tudo certo, eu não vi mais a mulher, fiz uma limpeza espiritual em casa e tudo certo, mas foi bem aterrorizante. Credo, Isa, que loucura! Eu já teria desmaiado com certeza. Mas sabe que isso me lembra uma história bem estranha que eu passei também, que é a seguinte, eu tava passando em frente a um posto de gasolina que ele é abandonado, não tem nem as bombas lá, né, de gasolina, não tem nada. E na parte de conveniência do posto, tinha só uma cadeirinha, uma televisão ligada com aqueles chuviscos, sabe, de quando não tá pegando canal nenhum, e não tinha ninguém sentado lá, e era noite. Olha, eu dei no pé e fui embora o mais rápido que eu pude. Mas enfim, chega de suspense. Vamos ao quadro do Conta o Conto. Roda a vinheta.
Nós vamos conversar agora com uma das pessoas mais importantes aqui do Cemitério Municipal de Curitiba, é o Seu Sebastião. Tudo bem, Seu Sebastião? Tudo bem. O Seu Sebastião, ele é construtor, mais conhecido como coveiro, aqui mais antigo do cemitério. Seu Sebastião, conta um pouquinho pra gente qual que é a sua história, de onde o senhor é e como chegou aqui no cemitério. Eu sou nascido em Japira, 22 de maio de 1943. Aí mudamos para Ibaiti, em 64, saí de Ibaiti, vim para cá e entrei trabalhar aqui, trabalho até hoje aqui no cemitério, como construtor, como pedreiro, pintura, mármore, granito, pedra. A gente trabalha com todo esse tipo de serviço de mão de obra. Né? Ele estava me contando que trabalha aqui há mais de 55 anos, 54 para 55 anos. E como que é para o senhor trabalhar aqui no cemitério? Para mim trabalhar aqui é o melhor lugar para mim trabalhar aqui. Por quê? Já trabalhei em casa, fazendo a Igreja Deus e Amor em 88, mas eu gosto aqui, que a gente trabalha pouco, se diverte bastante, né? E vamos vivendo essa vidinha aí, né? De pedreiro, de coveiro, né? Qual que é a sua rotina todos os dias aqui, Seu Sebastião? Aqui é vir aí, ficar sentado, conversando, né? Porque quase trabalho pouco ultimamente, cada idade um pouco, né? Quase não tem serviço agora. Deu uma parada nas construções, então a gente trabalha pouco, né? Entendi. Seu Sebastião, como que o senhor vê a morte? O que é a morte pro senhor? Ali eu vejo a morte de um outro jeito, né? Quem fez o bem, quando ele morre, daí ele descansa, vai para um lado determinado por Deus, ele está descansando lá, sossegadamente. Né? O senhor não tem medo da morte, então? Não, nem da morte de nada. Só por isso, tá preso, eu falei, amor, vai ver, não devo nada, não tenho nada aqui, né? Então não tenho medo de nada. Qual que é a sua maior lição, assim, o que o senhor mais aprendeu nesse trabalho? É fazer amizade com a família, né? O que eu mais aprendi foi porque era bem caipira, né, quando eu vim pra cá. E a gente não estudou, era bem caipira, né? Eu comecei a estudar, o Getúlio Vargas morreu, fecharam a escola e fiquei até hoje, foi em 54. Eu tinha 11 anos, daí nunca mais estudei. Aprendi lendo aí, nasceu tardia, morreu tardia, e Dona Maria, Dona Joaquina, e assim vai, né? Daí fiquei mais ou menos. Comecei a ler a Bíblia e começou a desenvolver bastante os estudos da gente, né? O senhor Sebastião contou um pouquinho antes da entrevista pra gente que gosta de ser chamado como coveiro. Conta por quê? Porque coveiro, a gente chama de coveiro para assustar um pouco o povo. Para assustar as pessoas? Para assustar a pessoa, porque se a pessoa bebe e fuma, ele vai ficar com medo do coveiro, porque o coveiro vai sepultar ele. Então é o jeitinho de assustar um pouco as pessoas, né? Chamando de coveiro. E é com esse bom humor que a gente termina aqui o quadro Conta o Conto, com a participação do Seu Sebastião. E se vocês quiserem conhecer o Seu Sebastião, basta vir até o cemitério municipal que fica aqui no bairro São Francisco, em Curitiba. Até o próximo programa. O Seu Sebastião da Silva é um amor. Para quem quiser conhecer ele, o Cemitério Municipal São Francisco de Paula, pode conferir os horários de visita no link da nossa página www.luzcameraeterror.com.br. Vamos para um rápido intervalinho e já voltamos. O mundo é coletivo, a vida é em conjunto, o ser humano é múltiplo. Quando fazemos juntos, multiplicamos nossa vontade. Somos conectados não só pelas tecnologias, mas também pelas nossas ideias. Vamos compreender. Se um diálogo pode nos levar longe, uma boa discussão pode nos levar muito mais. Vamos co-criar e absorver novas experiências práticas. Vamos co-realizar. Ainda dá tempo de fazer junto com a PUC Paraná. Fala, galera! Voltamos! Enquanto a gente está aqui conversando, a repórter Stephanie Mello está esperando a gente lá no estúdio com a historiadora Thaís das Neves. E aí, Stephanie, conta um pouco do que vai rolar com a sua entrevistada hoje. Olá, boa noite, meninas, e bem-vindos ao quadro onde você, nosso telespectador, participa junto com a gente aí mesmo da sua casa. Eu vou explicar como funciona.
Aqui na minha frente, dentro dessa caixa, estão várias perguntas que vocês enviaram pra gente e a nossa produção separou. E aqui do meu lado, para ajudar a responder as dúvidas de vocês e também ouvir as histórias macabras que vocês enviaram para nós, a historiadora Thaís das Neves. Boa noite, Thaís. Boa noite. A gente vai conferir agora qual que é a primeira pergunta. Vamos lá. É da Thaís, ela tem 18 anos e ela pergunta de onde surgiu a história da loira do banheiro. Ó, também tô curiosa. A loira do banheiro é bem conhecida nos colégios, né? Sempre tem o pessoal para fazer o ritual da loira do banheiro. E é interessante porque o ritual da loira do banheiro, ele muitas vezes tem algumas características do ritual da Bloody Mary, né? Maria Sangrenta, também como é conhecida aqui no Brasil. Mas a história da loira do banheiro tem alguns fatos históricos por trás dela, né? Remonta aí ao século XIX, com uma filha do Visconde de Guaratinguetá, chamada Maria Augusta de Oliveira Borges. A Maria Augusta, ela era jovem e teve o casamento arranjado, como era bem comum naquela época. E ela não estava satisfeita com o casamento dela, então um dia que o marido dela saiu, ela juntou todas as joias, vendeu e foi para a Europa para fugir desse casamento arranjado. Passou pouco tempo e ela acabou falecendo, ao que indicam alguns boatos de raiva, né? Uma doença que ela causa desidratação. E aí, a família dela manteve o corpo dela dentro da casa deles, né? Num casarão que eles tinham em Guaratinguetá, em São Paulo mesmo. Só que até ficar pronto a capelinha no cemitério, eles mantiveram o corpo dentro de uma redoma de vidro na casa. E aí demorou algum tempo até ser construída a capelinha e aí surgiu toda essa história por trás disso. Por quê? Porque depois, nesse casarão, virou uma escola. Claro, né? Sempre onde alguém morre tem que ter uma escola em cima depois. E essa escola, que foi construída em cima depois, ela veio a pegar fogo já no século XX, né? No início do século XX, ela pegou fogo. E aí começou a aumentar os boatos que haviam em torno dessa lenda, né? Por quê? Como a doença da raiva é uma doença que causa desidratação, o pessoal falou que o incêndio foi por culpa da Maria, que tinha morrido e ficou um tempo ali. Porque eles disseram que ela vivia pedindo água e ela também queria ser enterrada logo. Então ela aparecia, ligava as torneiras para saciar sua sede e ficava pedindo para o pessoal para ela ser enterrada logo. E aí a história se espalhou pelas escolas e por todo o Brasil, e hoje a gente vê aí a criançada morrendo de medo para fazer o ritual da Maria Sangrenta e da loira do banheiro, que acabou se misturando e formando essa lenda popular. Eu que não quero conhecer elas, não. É melhor não, né? O Fábio, de 18 anos, perguntou: os egípcios têm uma forma muito diferente de tratar a morte, comparado a como nós ocidentais. Particularmente, eu acho que eles têm uma filosofia muito mais legal que nem a dos mexicanos. Não foi uma pergunta, mas ele está dando a opinião dele. Muito legal, realmente, como os mexicanos tratam a morte, né? Com certeza. Cada cultura, né, tem a sua forma de tratar esse desconhecido que a gente falou antes. E tanto a cultura mexicana quanto a cultura egípcia, né, no Egito Antigo, você tem essa ideia de que a vida ela tem uma continuação, né? Tem uma continuação em que sentido? Por que eles fazem a mumificação? Porque eles acreditam que a pessoa, quando ela voltar à vida, né, ela pode ter ela precisa estar com o seu corpo preservado. E por isso que eles faziam essas mumificações. E era muito comum enterrar também os tesouros daquela pessoa, né? Normalmente faraós e pessoas com algum poder aquisitivo na época eram enterrados com bastante joias e outros bens valiosos para eles, para que eles pudessem desfrutar desses bens também mais para frente. E os mexicanos, na verdade, é uma expressão meio genérica, né? Os povos mesoamericanos ali, que ficam na região um pouquinho acima de América Central e México, né? Eles têm uma filosofia realmente muito parecida, né? Eles têm essa ideia de você ter uma continuidade, né? De você retornar, né? E muitas das religiões deles são baseadas nessa questão do retorno, né? De você, de um tempo mais cíclico, né? De uma coisa que volta. Até por isso é interessante falar que eles faziam aqueles sacrifícios para o sol,
porque eles acreditavam que era com base no sacrifício que o ciclo ia recomeçar, que o sol ia voltar novamente e fazer essa história cíclica deles continuarem. E por que os mexicanos eles brincam com a morte assim? É muito colorido, é festa, né? Nesse momento de Halloween eles estão sempre nas ruas festando, né? Por que isso acontece? A Festa de los Muertos, né? É muito interessante que eles tratam a morte não como um momento triste, mas quando você tem o Dia dos Mortos, né? É um momento para você relembrar aqueles mortos. É o momento que aqueles mortos, eles saem do mundo dos mortos e vêm visitar os parentes. Eles vêm visitar seus entes queridos. Então é nesse momento que você está junto, toda a família ali, tantos que já morreram quanto que ainda estão vivos em comunhão. Então é um momento de celebração por estar todo mundo junto. Olha só que interessante, a gente poderia adotar essa prática aqui no Brasil também, né? E algumas pessoas mandaram também mensagem de texto pra gente, contando algumas situações meio estranhas que eles acabaram passando. Olha só, Ana Luísa, de 21 anos, ela falou aqui: uma situação que eu passei foi quando houve um apagão no cemitério enquanto eu passava ao lado. Era mais ou menos umas 10 horas e quase morri ali mesmo. Imagina a situação, né? Ah, com certeza. Acho que todo mundo aí, mesmo eu, por exemplo, fala: não acredito, mas espera acabar a luz do lado do cemitério para você ver, senão todo mundo sai correndo, né? Exatamente. E o Pedro, de 23 anos, ele falou assim, ó: não tem que ter medo de pessoas que estão enterradas, e sim de pessoas que estão vivas. Acho que dá para ter medo dos dois, né? Dá para ter medo dos dois. Muito legal as dúvidas e histórias de vocês. E se vocês quiserem participar aqui do programa com a gente, basta entrar no nosso site e escrever sua dúvida e situações de histórias macabras. Lembrando que o próximo programa será sobre hotéis. Obrigada pela participação, Thaís. Que isso. Tchau para você aí de casa e agora é com você, Evelyn. E chegamos ao final deste primeiro programa. Para o próximo episódio, você pode participar enviando a sua história sobre o tema Hotéis Assombrados. As melhores nós vamos contar aqui no Luz, Câmera e Terror. Obrigada por ficar conosco até o final. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isa. Boa noite, Evelyn. E bons pesadelos. Até a próxima quinta.